Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que estarão entrando aí nesta live, que o Senhor possa abençoar de uma forma maravilhosa. Sextou, né? Estamos na sexta-feira, eu glorifico ao Senhor, glorifico a Deus nesta manhã pela minha vida, pela tua vida. Lucimara, deixa eu ver, a Luciana, José Bernardo, todos que estão entrando aí, que Deus abençoe. Vou fazer uma live aqui da lição 3 da Escola Sabatina, Unidade em Cristo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sempre estou indo lá aos sábados. 1 Coríntios 11:10, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Esta lição ela vai falar sobre a unidade em Cristo. Eu quero agradecer aí também as orações, porque eu sempre pedi orações aqui. Fiz cirurgia desse olho, já vai completar um mês. Estou indo, uso esse óculos de vez em quando, que não é passado pelo médico, comprei na farmácia, ajuda um pouquinho. E nós temos aqui esta lição maravilhosa, e tem um pensamento. Quando a Bíblia fala da unidade da igreja, ela o faz não a causa da verdade, mas com base nela. J. Blanchard. Aqui temos uma ilustração. O objetivo da unidade da igreja, um grupo de missionários que estava na África, realizando um trabalho evangelístico, ficaram surpresos com o que viram. Os missionários estavam num grupo de 10 pessoas e pela manhã saíam para o trabalho missionário, retornando no início da noite, onde se assentavam em roda em torno de uma fogueira para conversar e testemunhar da salvação das pessoas. Um dia, ao retornarem para o acampamento, viram algo inusitado. Um grupo de 10 chimpanzés estavam sentados em roda como os missionários faziam, e emitiam sons parecidos com vozes para imitar os missionários. Todos ficaram encantados com a cena e fotografaram tudo para mostrar para as pessoas como um grupo atrai outro grupo e como muitos animais são gregários, que gostam de viver em grupo, em rebanhos. Com o ser humano não é diferente. Formamos grupos de pessoas com propósitos iguais, porque gostamos desse tipo de convivência. Devemos, no entanto, saber que a convivência em comunidade, apesar de fazer parte de nossa natureza, também traz seus conflitos internos por causa da pluralidade de ideias. Isso acontece também nas igrejas, quando as pessoas formam grupos em torno de uma liderança carismática e algumas vezes entram em conflito entre si. Como resolver essa questão? Sabemos, na realidade, que onde há o ser humano existem problemas, existem conflitos, não é? E sejam todos bem-vindos aí, que Deus abençoe. Estão gostando, né? Que estão mandando coraçõezinhos, 811 coraçõezinhos. E nós estamos aqui passando a lição da escola sabática, da escola sabatina. Então, como eu estava falando, onde há o ser humano, há problemas, há conflitos internos, porque todos nós temos ideias diferentes. E o bom do mundo, na realidade, o bom da vida, o legal da vida é justamente isso, ideias diferentes. Já pensaram se todos pensassem igual o professor Nelson? Eu tenho muitos pensamentos, evidentemente, pensamentos bons,
tenho alguns pensamentos que não são legais, procuro organizar essas ideias negativas, mas se todos pensassem igual a mim, o mundo não seria legal. Ou se todos pensassem igual você. Todos nós temos ideias diferentes. Muitas vezes nós entramos em conflitos porque eu quero que a minha ideia prevaleça. E isso realmente não é legal. Assim acontece no meio evangélico. São ideias diferentes. São conflitos, mas esses conflitos eles precisam ser resolvidos de uma forma muito especial. E esta lição justamente ela tem como pano de fundo a igreja de Corinto, onde Paulo teve que trabalhar e coordenar essas divergências e ver como resolver essa situação. Nós vemos aí o Espírito Santo, evidentemente, claro, né, ajudando o apóstolo Paulo a resolver esses conflitos na igreja de Corinto. E com esse estudo, poderemos ver semelhança com a igreja que frequentamos e pode estar passando por as mesmas dificuldades de relacionamento. Logo, esse estudo que iremos estudar sábado, eu estarei presente lá, se Deus quiser, nós vamos aprendendo a lidar com essas situações, a conviver com esses problemas e tentar resolver. Paulo, ele falou claramente das dissensões que haviam surgido na igreja de Corinto e exortou os membros para que cessassem de contendas. Mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão aí presentes, ok? Sexta-feira abençoada e estou passando aqui a lição da escola sabatina. Paulo falou claramente dessas dissensões. Ele disse: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu ele, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Atos dos Apóstolos, né? Página 302. E aqui temos uma ilustração, eu vou ler para vocês. Há em Londres uma grande igreja que está abandonada e o mato tomando conta de tudo. Quem olha para dentro pode ver que aquela igreja tinha um bom quadro de membros pela quantidade de bancos na nave da igreja. Ela está toda mofada e as goteiras estragaram todo o piso, o carpete, o púlpito e apodreceu os bancos. Sabem como tudo isso aconteceu? Numa comissão de igreja, 2 diáconos se desentenderam e um agrediu o outro. Logo as pessoas tomaram partidos diferentes. Cada grupo apoiou o seu diácono ofendido e a igreja foi ficando vazia. Para não se encontrar, começaram a faltar nos cultos, reunindo-se em casa. Assim, por causa da diferença de opinião, acabou-se a igreja, que mais parece hoje um local abandonado e pronto para ser demolido. É uma pena que as pessoas, por causa do seu comportamento, dividiram a igreja e tudo se acabou. Adorar a Deus não era importante para eles. Vamos ver mais de perto o desafio que o apóstolo Paulo enfrentou e como resolveu. É claro que existem situações, né, quando eu disse que os nossos pensamentos divergentes nos levam ao crescimento, porém nesse caso aí é um caso negativo, ok? Quando eu falo de ideias diferentes, um tem uma ideia, outro tem outra, chega-se a uma conclusão, a um acordo, mas quando essas ideias divergentes levam à briga, é claro que é um caso negativo e isso não pode acontecer no meio do povo que se diz ser chamado povo de Deus, né? Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é justamente o sentimento de amor, o sentimento de ajuda, o sentimento de perdão. E temos uma outra ilustração aqui.
é o problema das panelinhas na igreja. Matilde logo percebeu ao chegar na igreja que algo diferente estava acontecendo. As moças dos rapazes olhavam para ela com um olhar de suspeita. Ela pensou, o que pode estar acontecendo? Ao se aproximar de uma amiga para conversar, percebeu que a garota se afastou dando uma desculpa qualquer. Ela estranhou e assentou-se no seu lugar costumeiro. Não pôde deixar de reparar que algumas pessoas olhavam com um olhar quase que de condenação. Afinal, foi ao banheiro para fugir daqueles olhares e lá encontrou sua amiga, a quem questionou o que estava acontecendo. A amiga disse, só você mesmo para se fazer de tonta. Viram você ontem, depois do pôr do sol, já umas 8 da noite, entrando num barzinho, acompanhada de um rapaz estranho. Matilde arregalou os olhos e negou tudo, mas não adiantou, pois as panelinhas dentro da igreja já haviam se encarregado de condená-la e ela voltou para casa chorando. Nunca mais voltou na igreja por conta desse episódio. Os grupos podem ajudar em muita coisa, mas quando criam suspeita ou discriminação, o efeito é maligno. No de Matilde, alguém a confundiu com outra pessoa e comentou dentro da panelinha sem se preocupar com a veracidade dos fatos. Gente, essa ilustração aqui, na realidade, nos traz um despertamento muito forte, porque muitas vezes a pessoa vê alguma situação, em vez de checar realmente a verdade, já sai julgando, já sai criticando, já sai murmurando e torna-se um problema muito forte. Comigo aconteceu já várias vezes isso e há alguns meses aí aconteceu algo que eu não gostei de alguém que fez um comentário sobre a minha pessoa, né? E bem complicado, bem complicado. E na realidade eu me afastei daquele grupo para não haver mais problemas. Então vejam bem, essas panelinhas elas trazem realmente muito prejuízo, não somente dentro da igreja, mas dentro de qualquer lugar, dentro de um ambiente de trabalho, na escola, por exemplo, eu já fui muito vítima disso, e até eu dei o chute no balde e me afastei da escola e tudo. Mas nós vemos que as pessoas criam suspeita, discriminação, e o efeito é devastador, o efeito é maligno. Não é legal isso acontecer dentro de uma comunidade eclesiástica, e é o mais que tem. Muita fofoca, muito disse-me-disse, muita panelinha, isso não é legal. As pessoas elas entram em uma comunidade evangélica, né? Ou em uma igreja, vamos dizer assim, porque igreja somos nós, esperando encontrar apoio, esperando encontrar um abraço, empatia, e no entanto muitas vezes encontra esse tipo de situação. Isso é degradante, isso não é legal, isso é muito feio para aquelas pessoas que se dizem servir a Deus. Primeiro porque Deus não discrimina a nenhum ser, a nenhuma pessoa, né? Compartilhem aí com outras pessoas, muito obrigado. Já estamos em 1.200 coraçõezinhos. E no caso do apóstolo Paulo na igreja de Corinto, além desses momentos de fofoca, né, de fofocar, havia ainda o divisionismo, que era justamente o choque das ideias e opiniões sobre determinados pontos de vista doutrinários. Isso dividia a igreja como um todo. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo foi o seguinte: não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E Paulo, na realidade, ele estava apelando para o propósito da unidade que supera problemas e mantém a comunidade unida em propósito e ação. E em Corinto, uma igreja onde dizia, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquele grupo, eu sou de tal, eu sou de fulano. Isso não foi legal para a igreja. Trouxe vários problemas, como na realidade também hoje é a mesma coisa. Aí a lição nos diz assim, leia 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 17, como esse trecho mostra o absurdo
que é formar panelinhas em torno de líderes locais. Qual é a solução proposta por Paulo? Vamos ler aqui 1 aos Coríntios. Deixa eu buscar aqui o texto. 1 aos Coríntios, capítulo... Deixa eu buscar aqui. Perdi aqui, parece. Capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 12 ao 17. Vamos ler aqui, vocês vão ter aí o conhecimento desse texto, né? A Bíblia Online, estou buscando aqui na internet, tá? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Muito obrigado a todos vocês que estão nos seguindo aí. Que Deus abençoe a cada um de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. É bom quando nós entendemos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 12 ao 17, o apóstolo Paulo, ele repreende a igreja de Corinto por divisões e rivalidades. Ele esclarece que o evangelho não se baseia em líderes humanos ou sabedoria humana, mas sim na cruz de Cristo, enfatizando a unidade da igreja. E nós vemos o problema das divisões, versículo 12, os cristãos estavam formando grupos e se identificando com diferentes líderes, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Cristo. E o versículo 13, nós vemos a centralidade de Cristo. Paulo faz perguntas retóricas para expor o erro deles. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Ele lembra que apenas Jesus é o Salvador. É o que acontece hoje. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou adventista. E o corpo de Cristo está dividido. Está decepado. E aqui nós vemos o foco no batismo. 1 Coríntios, capítulo 1, 14 ao 16, ele agradece a Deus por ter batizado poucas pessoas ali, apenas Crispo, Gaio e a família de Estéfanas, evitando que alguém dissesse que ele batizava em seu próprio nome. Aí nós temos no versículo 17 de 1 Coríntios, Paulo define sua verdadeira missão. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, destacando que a sua pregação era sem a sabedoria de palavra humana, mas que o poder da cruz de Cristo não fosse anulado. Ora, e Paulo, vejam bem, Paulo era um grande homem, um grande professor, um grande ensinador. E observem que ele ali está dizendo: olha, eu estou aqui para pregar para vocês a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, a mensagem que transforma. Eu não vim aqui para causar divisões, né? E a aplicação de 1 Coríntios, capítulo 1, 12 ao 17, para a igreja atual, revela que os problemas da igreja primitiva, no primeiro século, continuam muito parecidos com os desafios modernos. O texto serve como um espelho e um alerta para a liderança atual e para os membros da comunidade cristã hoje. O cultismo e o culto à personalidade. Ontem, os coríntios se dividiam entre Paulo, Apolo e Cefas. Hoje, fiéis frequentemente, eles dividem a igreja ao redor de pastores de destaque, de pregadores famosos da internet, ou líderes de denominações. E o erro atual é a transferência da devoção que pertence apenas a Jesus como figuras humanas carismáticas. E nós temos aí um denominacionalismo
exacerbado. Isso aqui eu busquei na internet, ok? Não está na lição, não. Ontem, grupos disputavam quem tinha o líder mais espiritual, ou melhor, a doutrina, né? Hoje, placas de igrejas, dogmas secundários e visões teológicas particulares muitas vezes criam barreiras intransponíveis entre os cristãos. E o texto lembra que Cristo não está dividido e que a igreja é a igreja invisível. Nós temos o evangelho de entretenimento versus a mensagem da cruz. Ontem, Corinto valorizava a sabedoria de palavra, a retórica grega que buscava status e aplausos, versículo 17, e hoje existe uma forte tentação de adaptar o evangelho para torná-lo mais palatável, focado em autoajuda, em prosperidade, prosperidade financeira ou em entretenimento. A aplicação prática é o retorno à pregação simples, à pregação da palavra, à mensagem da cruz, mesmo que ela pareça loucura para a sociedade atual. Aí nós temos aí uma confusão muito forte entre rituais e missão. Ontem, no caso, em Corinto, o batismo estava se tornando um símbolo de status dependendo de quem o realizava. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15. E hoje, muitas vezes, igrejas modernas, focam excessivamente em métodos, em liturgias específicas, eventos e estruturas físicas, esquecendo-se da missão principal. E a prioridade máxima da igreja atual deve continuar sendo a proclamação do evangelho e não o crescimento de um império institucional. Isso eu busquei aqui na internet, estou passando para vocês. Essa é a realidade. Muito obrigado a vocês que estão aí curtindo a nossa live. Aí, vou repetir a pergunta, como esse trecho de 1 Coríntios, capítulo 1, 12 ao 17, mostra o absurdo que é formar panelinhas em torno de líderes locais. Qual a solução que Paulo propôs? Vejamos o que a lição nos diz. As panelinhas em torno de líderes enfraquecem a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. E Paulo chamou os cristãos a desviarem o foco dos homens e centralizarem sua fé em Cristo crucificado. Lembrando que é ele e não qualquer líder quem salva e une o seu povo. E Jesus deve ser o nosso alvo principal, pois quando as pessoas se envolvem em grupinhos, acabam falando mal uns dos outros, dividindo a igreja. E Paulo apelou para que a unidade da igreja fosse mantida a qualquer custo, pois a considerava importante. Então vejam bem, a lição aqui nos diz, na realidade, para que isso não venha a acontecer dentro do grupo que se chama Povo de Deus. Aqui eu estou passando a lição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? E está enfatizando, dizendo, isso não pode acontecer em nosso meio. Quem preparou a lição, evidentemente, estava com muita sabedoria, vendo que isso também acontece entre eles. Aí diz aqui agora Coríntios, né? Ou seja, Romanos. Leia Romanos 1, 29, 13 e 13, 1 Coríntios 3, alguns versículos aqui. Quais outros pecados são listados juntamente com eres, briga, discórdias? O que isso revela sobre a gravidade desse problema atual? Então, nesses grupinhos, nessas panelinhas, surgem sentimentos, atitudes como inveja, ciúmes, ira, imoralidade e idolatria. E esses comportamentos revelam um coração distorcido, prejudicam a comunhão entre as pessoas e acabam transmitindo um mau testemunho. Vejam bem, uma igreja que deveria realmente pregar o evangelho, levar a mensagem de Cristo, você vê o quê? Desentendimento, idolatria, né? Pastolatria, adorando pastores, imoralidade, inveja, ira. Isso tem acontecido, gente. Nós não podemos fugir dessa realidade. E na igreja de Corinto havia tanta divisão que Paulo tratou disso em primeiro lugar ao escrever para eles. Paulo disse que isso era uma vergonha para eles. Observem, se naquela época já havia essas coisas e hoje, né?
Que vergonha nós vermos contendas, irmãos brigando dentro das igrejas por cargos, por isso, por aquilo outro. Obrigado, pessoal, vocês que estão aí curtindo, mandando coraçõezinhos, tá? Nós temos 2.200 coraçõezinhos. Aí temos uma ilustração aqui. Centrados em Cristo, que é a parte da lição da segunda-feira. É muito importante ser filho de Deus e ter a vida centrada em Jesus. Aceitamos com alegria o nosso direito de sê-lo, pois isso nos garante herança celestial. Havia uma senhora num hospital público na enfermaria que morreu certo dia de uma doença terrível e na mais extrema pobreza. Depois de sua morte, descobriu-se que ela era descendente de família nobre, tinha direito a uma alta posição. No entanto, devido ao seu desconhecimento e até brigas com os parentes, morrera na pobreza. Pensemos então em nossa condição, pois somos unidos a Jesus por nome e natureza, e não devemos viver como órfãos sem lar ou pobres sem recursos. Mantenhamos nossa mente focada em Jesus, pois assim, quando nos vier à mente pensamentos baixos, devemos nos lembrar do nosso Pai e dizer: sou filho de Deus. Quando sentimos o coração pesado de dúvidas e tristezas, devemos sufocá-las com o pensamento de que Jesus tudo fez por nós e por isso somos herdeiros de uma herança celestial preparada para os que amam Jesus como Salvador. Os que estão ligados a Jesus acham-se em união com o Criador e mantenedor de todas as coisas. Tem um poder que o mundo não pode dar nem tomar. Ciência do Bom Viver, página 179. Como deve ser o nosso pensamento? O nosso pensamento, ele deve estar centrado em Cristo. E haver amor e harmonia entre nós, entre aqueles que se dizem povo de Deus. Essa ganância pelo poder, pelo status econômico, pela prosperidade, que tem enriquecido líderes, muitos líderes que têm suas mansões, suas fazendas, seus iates, e muitos membros da igreja, daquela comunidade, né? Eu estou falando aqui de uma forma geral, estão passando por grandes necessidades. E onde está o amor cristão? Onde está o exercício do amor cristão? Quando a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, né, como a nós mesmos. Será realmente que esse amor tem acontecido no meio daqueles que se dizem povo de Deus? Aí, 1 Coríntios 1:10, o que Paulo quis dizer com a orientação? Sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A resposta aqui é o seguinte: os irmãos da igreja devem viver em unidade de propósito, professar a mesma fé nas doutrinas e trabalhar em harmonia por um mesmo ideal evangelístico. Quando Paulo começou a tratar os assuntos dos grupinhos, das panelinhas dentro da igreja de Corinto, percebeu que a igreja havia parado de crescer porque as pessoas se concentravam em pessoas e não na lealdade a Cristo. É claro, isso é certo. Se a minha centralização, se a minha mensagem está em pessoas, onde está Cristo? Cristo está fora dessa igreja. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, a igreja de Laodiceia, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Em muitas igrejas, meus queridos, minhas queridas, meus lindos, lindas, Cristo está do lado de fora, essa é a realidade. Porque as pessoas apegam-se mais à placa da denominação do que ao próprio Cristo. Apegam-se muitas vezes ao próprio líder da igreja do que ao próprio Cristo. Jesus ele nos chamou para pregarmos o evangelho e não pregar a vida de profetas. Profetas entre aspas, né? Os profetas da Bíblia, sim, eles servem de exemplo para nós. E muitos hoje também, mas existem muitos escândalos. A esses nós não devemos seguir. Então, Paulo percebeu esses grupinhos, né? Uns gostavam de Pedro, outros de Apolo e outros de Paulo, causando divisão dentro da liderança e nos propósitos da igreja. Paulo levou as pessoas a focalizarem Jesus como líder principal, como cabeça da igreja que era seu corpo. E nós devemos focalizar o nosso olhar, a nossa mensagem, a nossa devoção
em Cristo Jesus, ok? E não em um líder fundador da denominação. E não em um líder que se diz profeta da denominação. Vamos aqui a uma outra ilustração. Vou ler, ok? Um pastor já antigo em sua igreja percebeu que a igreja não estava crescendo. Pelo contrário, os membros estavam se afastando aos poucos. Resolveu então fazer cultos de reavivamento uma vez por mês. No quarto culto, o pastor pediu aos membros que se ajoelhassem para orar e buscar o poder do Espírito Santo. Antes, porém, orientou que cada um examinasse o próprio coração e, caso tivesse algum desentendimento com outro membro da igreja, fosse ao seu encontro naquele momento para pedir perdão e se reconciliar. Somente depois disso, todos deveriam se unir à oração para que ela tivesse o efeito desejado. O primeiro ancião se levantou e, tomando o microfone, disse: Pastor, não teremos nenhum reavivamento enquanto eu estiver falando mal do Senhor pelas costas. Quero que me perdoe e que façamos as pazes agora. Os dois se abraçaram, e o que se viu logo foi algo inusitado. Irmãos procurando irmãos, colocando os atritos em ordem, através da confissão e do perdão, e assim a igreja foi reavivada e começou a crescer. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto nesse sentido, para que as bênçãos divinas começassem a cair sobre a igreja, precisavam deixar as desavenças. Uau, que ilustração forte, que ilustração tremenda. Por que muitas igrejas não têm sucesso? Porque muitas vezes não temos sucesso, porque guardamos mágoa, porque falamos mal de um, falamos mal da liderança, falamos mal do outro. Eu tenho acompanhado uma senhora aí na internet que eu não concordo. Ela não está na igreja, ela ataca a líder, ataca tudo. Tudo e todos. Quer dizer, ela é a correta, ela é a certa. E principalmente trazendo isso para a rede social. Uau, Jesus não mandou estar falando mal de ninguém em rede social. Jesus mandou pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E na realidade, para que haja um reavivamento em nosso meio, né? Nós precisamos perdoar uns aos outros, abraçar uns aos outros, não estar em atritos, confessar realmente. Precisamos mudar esse quadro no meio do povo que se diz povo de Deus, né? Paulo escreveu aos Coríntios, disse: Cristo está dividido? Não. O Cristo que habita na alma não contenderá com o Cristo noutra alma. Precisamos aprender a suportar as peculiaridades dos que nos rodeiam. Se nossa vontade está sob o controle da vontade de Cristo, como podemos estar em desavença com nossos irmãos? Se estamos em desavença, podemos saber que é porque o próprio eu precisa ser crucificado. Não somos perfeitos em Cristo se não nos amarmos uns aos outros. Cristo nos amou. Atos dos Apóstolos, página 302. Aqui é um livro, né? Então vejam bem, queridos, nós precisamos ver isso, nós precisamos ressignificar como nós estamos servindo a Cristo, como estamos servindo ao Senhor. Não é, Luciana? Luciana, deixa eu ver, Araújo Dias, não é verdade? Nas igrejas tem acontecido certos tipos de competição pessoal entre líderes por pura imaturidade. Alguns pontos de vista eles são defendidos sem profundidade, e quando se vê, a igreja está dividida em grupinhos, em panelinhas que seguem determinados líderes porque se afeiçoam por causa defendida por eles. Isso nós vemos muitos nas igrejas. É o grupo de jovens, é o grupo de adolescentes, é o grupo das senhoras, é o grupo dos irmãos. Cada um quer fazer o melhor. E na realidade deve procurar fazer o melhor. Mas não no sentido de aparecer. Não, meu grupo é o melhor, eu faço, eu ajudo. Nesse sentido, Cristo não aceita. Né? É chá disso, é chá daquilo. Em vez de estarem orando, buscando a presença do Senhor, reúne-se mais para o social. Né? Outra ilustração. Numa de nossas igrejas havia um ancião muito ativo nos trabalhos da igreja. Ele conferia até o que os outros estavam fazendo, como convidar pregadores, e censurava alguns pregadores que não se encaixavam no conceito dele.
Na hora de leitura da ata da comissão, ele ia à frente com a secretária e pedia para a moça ler a ata inteira e não colocava em aprovação pelos membros, mas dizia: irmãos, fiquem tranquilos que eu já olhei todos esses assuntos e está tudo bem. Por mim está tudo aprovado. Em seguida, ele despachava a secretária sem votação, sem aprovação dos membros. Um outro ancião começou a questionar esse tipo de desempenho daquele ancião e as panelinhas se formaram. Um grupo apoiava o mandão e o outro grupo apoiava o irmão do contra. Na hora da leitura das atas, era uma briga dentro da igreja. O ancião, que não aprovava o estilo do outro, se levantava e questionava cada item lido e no meio da igreja ele pedia para os membros levantar as mãos para aprovar ou rejeitar certos assuntos lidos. Logo, a igreja se dividiu a ponto de nem ter culto certos dias, em que o convidado para pregar era de um dos anciãos em briga. O pastor ficou no meio do fogo cruzado e até um ministerial da associação veio à igreja para colocar ordem nas coisas porque estava insustentável a situação. O perigo de seguirmos líderes humanos está no fato de que podemos perder de vista ou tirar Cristo do nosso coração porque nos afeiçoamos a causas de pessoas. Observem que situação triste, que situação degradante, que tipo de igreja, né? Essa igreja estava adorando a Deus nessa ilustração aqui? Claro que não. Continua enfatizando o que Paulo disse e o que a lição está enfatizando também, que nós devemos pregar a Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Aí aqui nós temos também 1 Coríntios 3, 1 a 4, como Paulo descreveu a imaturidade espiritual dos coríntios. A resposta é a seguinte: eles eram espiritualmente imaturos, agindo como crianças, pois ainda viviam de maneira carnal. Os ciúmes, as contendas, as divisões entre eles revelavam que estavam agindo como pessoas guiadas por critérios humanos e não pelo Espírito Santo. Pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador geralmente pautam sua vida pela vida do Mestre e colocam Jesus como o centro da vida. Quando passam a tomar partido em favor de um líder nos relacionamentos com outros irmãos, desenvolvem ciúmes, contendas, inveja, e isso é um sinal de imaturidade cristã. Não há um crescimento espiritual. Os verdadeiros cristãos, eles se opõem à ostentação. Acham-se revestidos de humildade, de maturidade, na proporção que eles vão lendo a Bíblia, que vão estudando, e eles vão se tornando pessoas maduras, né? Tem muita ilustração aqui, vejamos outra. Um dia, um grupo de pessoas procurou o famoso pregador Moody e disseram a ele que o admiravam e que queriam ser discípulo dele. Ele olhou aquelas pessoas nos olhos e disse: se vocês quiserem seguir um ser humano, ele terá que provar que nasceu de uma virgem, ter feito milagres como ressuscitar mortos, ter sido morto, ter ressuscitado para ser digno de ser seguido. Se não acharem ninguém assim, sigam Jesus, porque ele se encaixa perfeitamente nesse perfil. Aí o grupo se dispersou, né? Seguir a Deus, servir a Deus com humildade, como Jesus fazia, é esvaziar-se de nós mesmos, do nosso ego, é colocar os dons a serviço do próximo, sem buscar na realidade reconhecimento pessoal e recompensa. Porém, o que as pessoas elas têm buscado hoje é justamente querendo se gabar de situações. Elas querem status, elas querem ser aplaudidas. E nós devemos nos doar por inteiro, sem esperar aplausos de ninguém. E para fazermos dessa forma, precisamos entender os princípios do serviço cristão, que são, a lição aqui fala, amor ao próximo, agir considerando as necessidades dos outros como superiores às próprias. Filipenses capítulo 2 e o versículo 3, servindo com compaixão e sem distinção. Vamos acabar com esses grupinhos e amar de verdade, ajudar de verdade.
sem distinção de classe social. Eu já fui em igrejas que tinha a área dos dizimistas e a área daqueles que não dizimavam. Na área dos dizimistas era mais sofisticado. Vejam que disparidade, que situação triste. Fidelidade silenciosa. Realizar o bem mesmo quando ninguém está vendo. Compreendendo que o trabalho é para Deus e não para os homens. Ausência de vaidade. O verdadeiro servo não compete e não espera aplausos. A grandeza ao reino de Deus é medida por disposição em ajudar. Que eu e você possamos compreender esta lição tão maravilhosa. Eu estarei presente amanhã lá na escola sabatina. Eu vou todos os sábados. Leia 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que visão correta devemos ter a respeito dos líderes humanos. Paulo, ele lembra que os líderes não devem ser colocados em destaque, pois são apenas servos de Cristo e administradores das verdades de Deus. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 4, 1 a 2. Estou amando essa lição aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 a 2, o apóstolo Paulo orienta a igreja a considerar os líderes cristãos como humildes servos e dispenseiros, isto é, administradores das verdades de Deus. E a principal virtude exigida de alguém com essa responsabilidade é a fidelidade na execução da tarefa. Então, queridos, nós realmente precisamos ver que esse contexto histórico da igreja de Corinto, o significado de dispenseiro ou mordomo, aplicações práticas desse versículo para a vida moderna. Então, vejam bem, esse contexto histórico aí é muito interessante, porque a igreja estava passando por essa situação. Passando por essa dificuldade. E o contexto histórico de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 2, está profundamente ligado justamente ao problema da divisão e do orgulho espiritual da igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma metrópole comercial, cidade grega, rica, movimentada, com 2 portos importantes. Havia uma pluralidade cultural muito forte. Muito obrigado aí, tá? Vocês que estão entrando. Ponto de encontro de romanos, gregos, judeus e diversas religiões. A imoralidade e a vaidade era muito forte, famosa pelo culto a deusa Afrodite e pela valorização da filosofia humana. Aí nós vemos aí a crise na igreja, culto à personalidade. Os coríntios dividiam-se em facções, declarando lealdade aos líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Havia um orgulho espiritual. Julgavam a capacidade dos pregadores com base na retórica e sabedoria humana. E a espiritualidade inflada. Sentiam-se espiritualmente superiores e autossuficientes, julgando o ministério alheio. Qual o propósito do capítulo 4 de Corinto? O que eu estou explicando agora não está na lição, ok? Redefinir a liderança. Paulo corrige a visão coríntia, mostrando que os líderes não são chefes de partidos, mas servos humildes. Hiperetas, ajudantes de barco, e despenseiros, oikonomos, escravos que administravam os bens do mestre. Desviar o foco do julgamento. E o apóstolo, ele afirma que o julgamento humano dos coríntios não importa, apenas a avaliação final de Deus, que é soberana. Exigir fidelidade, não sucesso, é uma cultura que buscava status. Paulo lembra que Deus exige apenas que o administrador seja fiel. Servos, dispenseiros, mordomos,
administradores da causa do Senhor. Então vejam aqui que Paulo lembra que os líderes não devem ser colocados em destaque, mas apenas servos de Cristo, servos fiéis, servos leais. Nunca devemos endeusar ou bajular os líderes que administram a casa do Senhor e cuidam do seu rebanho. Eles são responsáveis por isso e devem ser fiéis a esta causa. O apóstolo Paulo disse que devemos ter a mente de Cristo, nos diz aqui a lição, para pensar e agir como Jesus agiria. Algumas vezes simpatizamos demais com líderes humanos e correntes riscos de deixar Jesus de lado. Quem se ajunta a um líder ou a uma panelinha que defende suas ideias, mostra justamente imaturidade espiritual. Aí em Filipenses 2, 5 a 8, como esse texto nos ajuda a entender que a mente de Cristo, né? 1 Coríntios 2,16. Ter a mente de Cristo, na realidade, requer humildade, para que nos submetamos, né? Para nos submetermos à ação do Espírito Santo, permitindo que ele molde o nosso caráter e nos capacite a obedecer fielmente ao Senhor. A humildade nos ensina a renunciarmos às ambições egoístas para servirmos a Cristo, pensando no crescimento. Só um momento aqui, tá? Oi! Opa! Então vejam bem, como eu estava falando aqui, desculpe, eu fui atender a uma pessoa que chegou, que a humildade, ela nos ensina a renunciarmos às ambições egoístas para nós servirmos a Cristo e a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. O apóstolo Paulo, ele justamente encontrou problemas de divisão na igreja de Filipos, como acontecia na igreja de Corinto. Seus escritos de advertência contra esse mal serviram para aquelas igrejas e serve hoje para as nossas igrejas, né? Que nós possamos ter o máximo cuidado para a advertência dos membros e líderes da igreja. Temos aqui outra ilustração maravilhosa. Um pastor assumiu um novo distrito e se preparou para ser apresentado e pregar no sábado seguinte. Ele imaginou fazer seu melhor sermão e impactar a igreja. Convites foram feitos pelas redes sociais e um grande grupo de igreja anterior veio assistir o sermão da igreja anterior, veio assistir o sermão de posse do querido pastor no novo distrito. A panelinha logo se formou e o pastor foi apresentado e assumiu o púlpito com ares de superioridade e apresentou seu melhor sermão, o imbatível. Só que a igreja reagiu de forma negativa aos seus apelos e apresentação. Ele ficou desiludido e desceu do púlpito derrotado. Na saída, um irmão já idoso disse: não se esqueça que o irmão representa Jesus. Ele não quer estrelas, ele quer servos que chamem o pecado pelo nome. Ele não quer sermões bombásticos e ele quer mensagem de arrependimento. Ele deseja mais humildade e menos holofote. Ajude a igreja, seja um instrumento e sirva como Cristo serviu. Uau! Que paulada, né? Nós não podemos confundir apoio com bajulação aos nossos líderes. Apoio significa uma parceria genuína com foco nos resultados. O apoio envolve não só o líder, mas o contexto todo da igreja, ou seja,
membros e projetos. Nesse caso, quem apoia oferece franqueza, assume riscos para tratar de problema e foca na entrega de resultados. A bajulação para um líder é isolada, estratégica e vazia. O bajulador, ele concorda cegamente com as ideias da liderança para garantir interesses pessoais, gerando um ambiente tóxico, onde a verdade é ocultada por causa das panelinhas que são formadas como fruto de bajulação. Vejam que a lição ela é top, é uma lição forte, é uma lição realmente que oferece advertência para nós. Na bajulação, sou líder, bajulado por uma panelinha, deixa eu ver aqui, na bajulação, sou líder, fica em evidência e se torna perigosa essa evidência, pois as fraquezas humanas existem, e se um líder bajulado por uma panelinha tiver um deslize, muitos são afetados pela queda. Aí eis o grande problema. Por isso que nós devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele mostrou que a vida cristã em comunidade precisa ser alicerçada, ter a sua base na teologia da cruz, no poder de Deus, né? E diante disso, Paulo ele assume que a sabedoria divina é que leva o cristão a viver de forma fiel para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, ok? E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28, e Colossenses, capítulo 1, 24, esses trechos ensinam sobre o significado de sofrer por amor a Cristo. O sofrimento, a resposta, o sofrimento por Cristo é entendido como parte da missão cristã, que é enfrentado com amor, com alegria, com propósito, e a liderança encontra o apoio da igreja e força nesse compromisso que ele tem de servir, de contribuir para a salvação das pessoas. O sofrimento, claro, faz parte da missão. Quem lidera por amor a Cristo segue os passos de Jesus e está realmente disposto a sofrer por amor e a obra do Senhor Jesus. Significa abandonar o egoísmo, a autossuficiência e não buscar a sua própria glória, mas a glória de Cristo. Outra ilustração. Há no grego 3 palavras relacionadas com liderança da igreja: poimene, presbúteros ou presbuteros e episcopos. Poimene refere-se ao líder como ensinador, anunciador da palavra, instrutor. Significa apacentar o rebanho de Cristo com a mensagem do Evangelho. O segundo termo, presbúter, indica o líder como o que cuida da disciplina dos negócios internos da igreja, cuidando do tono espiritual e moral da igreja, né, dos membros da igreja. E o último vocábulo, que é episcopos, apresenta o líder como administrador das ordenanças. Aquela pessoa que é o mordomo, né? Dando o verdadeiro sentido ao batismo, à ceia. No caso da igreja aqui adventista, o lava-pés, que a lição explica também, que a igreja adventista tem esse ritual. Meios de graça para garantir o crescimento da obra, né? E queridos, e aqui nós vimos essa lição aqui sobre a unidade em Cristo, né? Que nos ensinou de forma prática como nós devemos tratar os líderes, como nós devemos cumprir a missão que Cristo nos confiou e também confiou a eles, cuidando da igreja, ajudando no crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo, inclusive, quando soube que na igreja de Corinto estava havendo essas divisões, ele foi ensinar, ele foi mostrar com muito amor, né? E ao escrever a igreja, Paulo, ele claramente falou das dissensões que havia ali na igreja, que estava impedindo a pregação do evangelho. E as palavras de advertência do apóstolo Paulo, elas são aplicáveis para todas as épocas, são aplicáveis muito para o momento atual.
Ilustração. Um pastor foi passar o final de ano na casa de parentes e estava a observar suas duas irmãs a preparar o jantar de ações de graças. Elas fizeram um assado com recheio especial e estavam a preparar-se para colocar a bandeja dentro do forno. Tiraram a folha de alumínio e estavam preparadas para cobrir o assado com ele para ajudar a reter os molhos. Beth tinha começado a colocar a folha no assado, quando Paula falou asperamente: "Você está fazendo errado. O papel alumínio deve ser colocado com o lado brilhante do papel para o lado de fora." A irmã respondeu: "Isso é ridículo. Todo mundo sabe que o lado brilhante fica virado para dentro." Seguiu-se uma discussão calorosa e não chegaram a um consenso. O pastor descobriu mais tarde que ambas as irmãs tinham razão. Não faz diferença nenhuma se o papel alumínio está virado para fora ou para dentro. Observando esse exemplo, podemos dizer que a maioria das discussões entre os crentes são igualmente por motivos de pouca importância, tal como de que cor deve ser o carpete que devemos comprar para o altar da igreja, ou qual cor da tinta para pintar a sala dos jovens. Paulo disse a Timóteo para rejeitar as questões loucas nesse sentido. O que aprendemos realmente com esse estudo, queridos, é que devemos estar centrados em Jesus e unidos em um só propósito, mantendo a nossa lealdade ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele apelou à igreja de Corinto para que eles fossem mais espirituais e menos carnais, e que eles usassem a sabedoria divina para conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é algo fenomenal, é algo muito lindo, é algo maravilhoso, e nós devemos, na realidade, aprender com Jesus, aprender com Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você possa realmente aprender com Cristo, né? Que é o nosso autor e continuador da nossa fé, que nós possamos aprender com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, pois Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é sublime, é especial, ele nos ensina a cada dia, nos ensina a cada momento, e nós precisamos agir de forma diferente, porque somos seres diferentes, somos seres que estamos aprendendo cada dia, temos falhas, temos desvios na realidade, mas nós precisamos pregar a mensagem da cruz, pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, amar o próximo, estar cada vez mais unidos ao Senhor, e que nós possamos entender que esta lição, ela nos trouxe uma advertência muito forte, que nós possamos servir a Deus, louvar o nome do Senhor e entender que Deus está nos chamando para um concerto muito grande. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado a vocês que nos seguiram aí, que nós possamos aprender da palavra de Deus, né, com a palavra de Deus, e pregarmos o evangelho, pregarmos a mensagem do Senhor Jesus. Uma lição muito maravilhosa, que Deus abençoe a todos vocês.